E aí, turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento nas nossas videoaulas. Eu vou trazer uma videoaula mais manual hoje, tá? Eu tenho um quadrinho branco aqui atrás pra gente tá trabalhando hoje dessa forma, tá bom? Mais pra frente eu vou voltar a trazer videoaulas naquele método que eu usei na videoaula passada, que é através de slides, tá bom? Mas hoje vai ser dessa forma. Inclusive, vou até utilizar o livro. A maioria de vocês já tem o livro aí disponível, pode estar acompanhando comigo pelo livro também, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai dar continuidade na unidade 4, tá bom? Que essa unidade 4 ela trata de áreas e volumes, né? Inclusive aqui, ó, ela traz duas imagens que mostram danos provocados pela natureza, né? Só que essas imagens têm uma coisa diferente uma da outra, que é o motivo, a causa disso. Enquanto esse dano provocado aqui, ó, de uma erosão, né? Ele é um processo natural por conta da correnteza do rio e por aí vai. Só que esse de cá, se a gente parar para observar, é um desmatamento. Um desmatamento, vocês sabem que é um dano causado pelo homem, certo? Então, sempre que vocês veem uma notícia, por exemplo, de desmatamento, sempre eles falam que foi desmatado uma grande área ou uma pequena área. Então, eles citam essa palavrinha aqui, ó, áreas. Bom, que a gente vai começar por ela hoje, tá? Depois a gente vai passar para volumes. Entendeu? Mas o que seria a área, né? Então a área, pessoas, é uma região que ela é delimitada por exemplo, lados, ou no caso do círculo, é a região delimitada pela circunferência. Então, por exemplo, quando eu tiver alguns polígonos aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, um quadrado. Vou desenhar aqui um círculo. Vou desenhar aqui um trapézio e por aí vai, tá? A área sempre vai ser essa região da superfície aqui, ó, dessas figuras, tá? Então, isso daqui, ó, é a área, tá bom? Então, essa área, ela é delimitada, por exemplo, no quadrado, a área é delimitada por esses lados aqui, ó. Então, tudo que tiver aqui dentro faz parte da área do círculo, tá bom? Do círculo não, desculpa, do quadrado. Aqui que vai ser do círculo, tá? E aqui vai ser do trapézio. Tá bom? Então, é muito importante a gente saber fazer esses cálculos de área, tá? Por exemplo, você quer botar grama no quintal de casa, você precisa fazer toda a medida de comprimento do seu quintal, quanto de largura que tem, quanto de altura que tem, quanto de comprimento e por aí vai, para você descobrir qual que é a área do seu quintal, para que quando você for comprar a grama para colocar lá, você não comprar a grama faltando ou passando demais, entendeu? Você vai comprar aquilo que for necessário lá para você. Mas isso é só um dos diversos exemplos que a gente usa para cálculo de área, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar pela área do quadrado. Então, o que é o quadrado? O quadrado, ele é um quadrilátero, né? O que seria um quadrilátero? Ele é um polígono de 4 lados, só que ele é bem especial. Por quê? Porque seus 4 lados possuem exatamente a mesma medida, tá? Os 4 lados aqui ficou tortinho, mas vamos lá. Os 4 lados possuem a mesma medida e a gente tem ângulos retos aqui, ó. Tá bom? Esse aqui são ângulozinhos retos.
Então, isso é um quadrado. Como que a gente normalmente calcula a área? A área do quadrado, olha só, a área do quadrado é a medida, deixa eu trocar aqui de cor, é o produto, é você pegar a medida da base dessa figura e multiplicar pela medida da altura dela. Ó. Tá bom? Então, se você multiplica a base da figura pela altura, você vai ter toda a área. Então, olha só, é como se você pegasse a base e juntasse absolutamente todas as partes até atingir determinada altura. Tá bom? Só que a vantagem do quadrado é que, como essa medida aqui de base para essa medida de altura é exatamente a mesma, é o mesmo valor, a gente, em vez de chamar de base e altura, a gente pode chamar simplesmente de lado. Por quê? Porque não vai diferenciar, certo? A gente pode chamar de lado. E esse lado a gente pode representar pela letra L. Então, qual que seria a área dessa figura de um quadrado? Seria você multiplicar o valor de um lado pelo valor de outro lado, que no fim das contas são medidas iguais. Aí aqui a gente lembra lá de uma coisinha bem bacana, que é potenciação, porque lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, olha só, deixa eu dar um pequeno exemplo aqui para vocês. Eu peço para vocês calcularem a área de um quadrado que tem o lado igual a 4 centímetros, né? Então, olha só. O que isso quer dizer, turminha? Quer dizer que todos os lados, já que um quadrado tem todos os lados iguais, vai medir 4 centímetros. Ó. E aqui também 4 centímetros, tá bom? Então, como que a gente faz? A área é lado ao quadrado, tá bom? Que vai ser 4. Qual que é a medida do lado desse quadrado aqui do exemplo que eu passei? É 4. Então, é 4 centímetros vezes 4 centímetros. Então, qual que vai ser essa área? 4 vezes 4 dá 16. E centímetro vezes centímetros, a gente tem centímetro quadrado. Então, olha aqui, ó. O que vocês conseguiram notar nessa representação aqui? Que a área está sendo expressa em centímetro quadrado. Tá bom? Ela está sendo expressa em centímetro quadrado. Então, foca nisso daqui, ó, nesse expoentezinho 2. Então, se a gente tiver uma área, essa área pode ser expressa em centímetro quadrado, em metro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado e assim por diante. Então, quando você vê uma medida, por exemplo, sei lá, 15 milímetro quadrado, ele está falando de área, tá bom? Então, só por isso daqui, ó, você consegue identificar que ele está falando de área. Se for 15 milímetros cúbicos, aí ele já não estaria falando de área mais, estaria falando de uma outra coisa. A gente vai ver mais para frente que essa outra coisa é o quê? Volume. Tá bom? Então, olha só, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Se tiver essa representaçãozinha aqui, ó, esse expoente 2, esse expoente quadrado, nessas unidades de medida, a gente está falando de área, tá bom? Tudo bem, turminha? Então, a do quadrado
é essa, a do quadrado, a formulazinha da área do quadrado. Então, olha só. A do quadrado, ela é expressa assim, ó. A área é igual a lado ao quadrado, tá bom? Qual que seria, então, professor, a área de um retângulo? Um retângulo, pessoas, qual que é a diferença entre um retângulo e um quadrado? É que o retângulo, ele possui dois pares de lados que medem diferente um do outro. Olha só. Deixa eu colocar isso daqui como exemplo para vocês, ó. Essa medida aqui de cima, ela é igual a essa medida de baixo. Possui o mesmo valor. Só que são medidas diferentes dessas duas do lado aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente tem uma medida que é igual a essa daqui. Só que essa medida de baixo é igual a essa de cima também. Só que elas são diferentes daqui, ó. Se fosse tudo igual, a gente teria o quadrado, tá? Esse aqui é o retângulo. Tá? E a área do retângulo, novamente, é a medida, olha só, da base, é a medida de toda essa base, multiplicado pela medida da altura. Tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar a altura, eu coloquei como A e B, só para poder ficar interessante para vocês notarem essa diferença de valores. Mas a gente vai chamar essa altura de altura H. Tá? Vamos colocar a letrinha H aqui, ó, só para representar que ela é uma altura. E a letra B para representar que é uma base. Então, você tem uma base aqui e você tem uma altura. E a área simplesmente vai ser a multiplicação de um pelo outro. Base vezes altura. Tá? Então, olha só. Vocês anotaram isso aqui? Vamos para esse exemplo. Eu tenho um retângulozinho aqui, ó. Eu tenho esse retângulozinho aqui e eu falo que essa medida de baixo mede 10 centímetros, enquanto essa medida aqui de cima mede, por exemplo, 5 centímetros. Qual que seria a área? A área é base vezes altura. Minha base mede 10 centímetros. E a minha altura mede 5 centímetros. Então, o que a gente vai ter aqui? 10 vezes 5 dá 50. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, aqui, ó, tá a nossa resposta. 50 centímetros quadrados. Tá bom? Certinho? Então, do retângulo também é bem simplesinho. Tá bom? Então, olha só, vou anotar aqui a do retângulo. A gente tem uma área que é igual a base vezes a altura. Tá bom? Vocês percebem que são formulazinhas diferentes, tá? A gente tem uma para quadrado, a gente tem uma para retângulo, vai ter para triângulo, para círculo e tudo mais. Tá bom, gente? Então, olha só, vamos ver a área do paralelogramo. O que seria o paralelogramo? O paralelogramo seria essa figura aqui, ó. Paralelogramo.
Ele seria uma figura onde você tem uma reta aqui, ó. Seria uma figura mais ou menos assim. Essa semi-reta aqui, ó, essa lateral, ela tá paralela a essa daqui. E essa outra aqui, ela tá paralela a essa. Então, essas duas estão paralelas uma à outra e essas aqui estão paralelas uma à outra também. Só que qual que é a diferença dela para o retângulo? O próprio nome já fala, retângulo quer dizer ângulo reto. Então, no retângulo, esses ângulos internos aqui, ó, turma, são todos ângulos retos. E no paralelogramo, não. No paralelogramo aqui, a gente vai ter ângulos diferentes. Esse ângulo, por exemplo, vamos lembrar dele, ele é um ângulo obtuso. Enquanto esse daqui, ó, ele é agudo. Aqui a gente tem outro obtuso. E aqui a gente tem outro agudo. Então, vocês percebem que são ângulos diferentes de 90 graus. Então, ele não é um retângulo, ele é um paralelogramo, tá bom? Só que olha o tanto que isso daqui é interessante. Turma, se a gente pegar e traçar uma linha pontilhada aqui, ó. Ó, eu vou traçar essa linha pontilhada de cá. Tá vendo? Se eu cortar bem nessa linha que eu tracejei e trazer esse triângulozinho que a gente formou para esse lado de cá, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês como que ele vai ficar. Então, ó, eu peguei esse triângulozinho, corto ele aqui e pego essa parte e transfiro para cá. Então, essa parte de cá, ó, vai sumir. Tá? Porque eu arrastei ela desse lado para cá. O que que aconteceu aqui? Olha só, eu formei um retângulo. Tá vendo aqui, ó? Eu formei um retângulozinho. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a área do paralelogramo vai ser igual à área do retângulo, porque eu não adicionei e nem retirei nenhum pedaço da área. Eu simplesmente fiz um recorte e transferi para uma outra posição. Mas eu nem somei e nem subtraí nada, nem acrescentei nem tirei nada da área do paralelogramo. Certo? Então, olha só, deixa eu redesenhar aqui o meu paralelogramo. Ó, eu vou redesenhar meu paralelogramo aqui. E eu coloco para vocês que a área dele também vai ser a base vezes a altura. Porque a gente viu que a área do paralelogramo vai se comportar igual à área do retângulo, nesse caso. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar o canetãozinho preto. A gente tem essa base, aqui, base vezes altura. A gente tem essa base aqui do paralelogramo. E a gente tem essa altura dele aqui, ó. Tá? Ou pode representar ela aqui do lado de fora também, ó. Essa altura aqui, ó. Tá bom? Então, essa é uma maneira, é a maneira de você calcular a área do paralelogramo. Então, a formulazinha para calcular a área do paralelogramo também é base vezes a altura. Certo? Então, olha só. Professor, eu tenho aqui, vamos para um exemplinho. Vou passar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Eu tenho na minha casa, lá no meu quintal, uma região que ela é quadradinha. Dessa maneira aqui, ó.
ela é uma região quadradinha dessa maneira. Ela tem 10 metros de lado, tá? Opa. 10 metros. Tem 10 metros daqui, 10 metros de cá. O importante é que isso daqui é um quadrado. E aí, professor, tudo aqui é grama. Tudo aqui, ó, dentro dela é grama. Beleza, certo, aqui é grama. Só que o meu pai, ele tá querendo fazer o seguinte. Ele quer pegar e fazer uma outra regiãozinha aqui dentro, ó, que é um quadrado. Ó, ele fez uma regiãozinha aqui que é o quadrado e ele quer deixar a grama só aqui. Aqui, ó, do lado de fora, ele quer tirar a grama para poder concretar, para poder colocar um concreto aqui. Aí a pergunta é, que área vai ser essa? Só essa areazinha de fora aqui, ó. Deixa eu pegar o canetão preto. Aqui, ó. Qual que vai ser essa areazinha de fora aqui, ó? Primeiro, você precisa saber qual é a medida do lado desse quadradinho de dentro. Se eu falar para vocês que esse quadradinho de dentro, olha só, ele tem 7 metros de lado, certo? Então, ele tem 7 metros de lado. O que que eu tenho aqui, ó? Vou colocar aqui mais no cantinho. Eu tenho um quadrado maior, que ele é 10 metros de lado, e eu tenho um outro quadrado menor, que ele tem 7 metros de lado. Então, nota, gente, que essa regiãozinha aqui, ó, que eu tô pintando aqui para vocês, é justamente a diferença entre as duas áreas. Imagina que eu pego esse quadradinho e coloco ele aqui dentro, insiro ele aqui dentro, ó. Então, essa área que sobrou aqui, ó, de fora, é a diferença entre as duas. Então, professor, a área, ó, a área do concreto, ele vai ser a área total, né, onde estava gramado. Eu vou colocar área 1 aqui, menos essa areazinha pequena, que eu vou chamar de área 2, que é o que vai ficar a grama. Então, antes a grama estava em tudo, e agora ela vai ficar só numa região onde tem 7 metros de lado. Então, olha só, quem que é a minha área 1? A área 1 é essa maior, tá? De 10 metros de lado. Então, vai ser 10 metros vezes 10 metros, que dá 100 metros quadrados, tá bom? Deixa eu apagar do lado de cá agora. A minha área 2 vai ser o quê? 7 metros vezes 7 metros, que dá 49 metros quadrados. Então, essa área aqui, ó, que está pintadinho de preto, qual que vai ser a área de concreto, de concretagem? Vai ser 100 menos 49. Que vai dar... Deixa eu colocar mais para cá, um pouquinho mais para cima. Que vai dar 51 metros quadrados. Então, olha só. A área que o seu pai vai colocar de concreto aqui, ó, vai ser de 51 metros quadrados, tá bom? Vou estar passando para vocês algumas atividades. A gente viu as áreas de quadrado, retângulo e paralelogramo, tá? E mais para frente a gente vai vendo outras áreas e a gente já vai dar início ao conteúdo de volume, tá bom, gente? Vou passar uma atividade para vocês lá na sala virtual do Google Classroom, tá bom? E até a próxima, então.